não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Agora, um fato da maior importância é que, à medida que o tempo passa, os meios de intervenção deliberada e planejada na história humana se desenvolvem e aumentam. E adquirem um poder extraordinário. Um poder que hoje em dia, vai infinitamente além daquilo que o cidadão comum pode imaginar. Por exemplo, quando um escritório de engenharia social, ele pode planejar todo o imaginário de uma população pelos próximos 20 anos. E as pessoas vão seguir aquilo sem nem ter a menor ideia de que aquilo foi planejado. Então, se você observar o que aconteceu no Brasil, por exemplo, né? Às vezes as pessoas chegam do Brasil contando que, você não imagina como está aquilo lá, quer dizer, esse negócio, por exemplo, de gaysismo, de anti-homofóbico, então todo mundo aderiu a isso de coração, você está entendendo? Porque você fala qualquer coisa contra gay, as pessoas ficam ofendidas. Eu digo, vocês repararam como isso foi rápido? E como é que você pode dizer que foi um processo espontâneo? Se você sabe que existem inúmeras entidades e agentes forçando para que isso aconteça. Como é que se faz isso? Como é que você faz uma população inteira passar a acreditar no contrário do que acreditava? Se você disser propaganda, bom, você está usando um termo que já está, como é que se diz, superado há muito tempo. Então, a propaganda, por exemplo, se eu quero te vender isto aqui, eu tenho que partir do princípio de que você não tem isso aqui, de que você não comprou ainda. Mas nesses casos, ninguém chega para você e diz, olha, aqui eu tenho uma ideia nova e você vai ter que aderir à minha ideia. Estou aqui vendendo a ideia. Isso seria propaganda. Mas ninguém faz isso, evidentemente. Tudo aquilo que você deseja impor como mudança de conduta é dado como se já tivesse acontecido. Então, quer dizer, você não vai defender uma ideia. Você vai falar dela como se todo mundo já acreditasse nela. E como se a hipótese de não acreditar nela não existisse ou fosse anormal. Então, isso aqui é um dado de engenharia social. As pessoas só acreditam naquilo que elas acham que os outros acreditam. Então, se eu quero te convencer você de uma coisa, eu não tenho que defender para você aquela ideia. Eu não tenho que fazer propaganda daquela ideia. Eu tenho apenas que falar com você como se você fosse apenas o último a saber. Você é o último a aderir a uma coisa que todo mundo já aderiu, todo mundo já... Na verdade não é assim, na verdade tem 5 ou 6 que acreditam. Tá certo? Mas isso é só um dos inúmeros procedimentos. Se você pegar no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagoga,
ele te mostra lá que toda a pedagogia que foi instaurada no mundo desde há mais de 30 anos, ela é toda assim. Ninguém vai à escola para aprender matemática ou geografia. Não. É só para moldar comportamento. Através, por exemplo, da pressão dos pares. Né? Mas essa pressão, ela só existe depois que os pares já aderiram à nova conduta que você quer implantar. Então tudo começa com uma falsa e hipotética pressão dos pares que não estão nem sabendo de nada. Quer dizer, você tem que agir assim, senão todo mundo vai rir de você. Mas ninguém está rindo e ninguém está sabendo disso. Você é o único. Então, isso é claro que é uma operação de prestidigitação. Quer dizer, fazer o sujeito temer ser reprovado por uma comunidade que nem está sabendo disto. Assim você provoca uma situação onde as pessoas ficam com medo de uma represália que não somente não acontece, mas é impossível. Então, primeiro se instala, vamos dizer, o temor dessa represália. E somente quando esse temor está universalizado, passa a existir alguma possibilidade remota de uma represália real. Ou seja, as pessoas aderem às novas condutas por medo de uma ameaça inexistente e impossível. Vamos dizer, esse aqui são preceitos básicos de engenharia social. Então, e estou dizendo isso só para vocês terem uma ideia, vamos dizer, do poder transformador que a ação deliberada e planejada pode ter sobre a sociedade. Né? Então, os meios de fazer isso, eles somente apareceram no curso do último século. Na medida em que nós nos acostumamos, vamos dizer, com a presença disso, aquelas pessoas que se dedicam mais ou menos ao assunto, ao estudo desses assuntos, e que sabem um pouco disso aí, então, como é que se fabrica um consenso, como é que se modifica uma conduta, etc., etc., pode tentar reinterpretar a história humana inteira como se a engenharia social tivesse sempre existido. Eu, por exemplo, li um livro de história que se chama Fabricação do Rei. Então, você tem a impressão, vamos dizer, que a imagem de Luís XIV foi concebida num escritório de engenharia social, né? E aquilo foi implantado sobre a sociedade por meios mais ou menos artificiais. É claro que não foi assim. Você está recontando a história a partir de um nexo lógico que só passou a existir muito depois dos episódios narrados. Você lembra ontem quando nós estávamos discutindo o negócio do Aristóteles e ele fez a pergunta, não, Aristóteles disse tal coisa para defender uma certa ordem social, etc, etc. Né? Então, isso quer dizer, Aristóteles estaria fazendo um discurso ideológico? Porém, a possibilidade da existência de um discurso ideológico só surge depois que você tem movimentos de massa. Se não há movimento de massa, não há discurso ideológico. Isso quer dizer também, ideologia não é um fator permanente na história. É um fenômeno que surge a partir de um certo momento. Mas nós podemos, retroativamente, interpretar tudo o que se passou antes, né, à luz de um nexo que só passou a existir para nós. Então, isso, só para dar esses dois exemplos de como a aparência de consistência lógica de uma narrativa histórica pode ser um negócio totalmente enganoso. E é nesse sentido que nós dizemos, olha, as obras de ficção, as narrativas ficcionais, elas são mais verdadeiras historicamente do que qualquer obra de história.
Porque elas sabem que elas são compostas de elementos descontínuos, em torno dos quais existe uma espécie de aura simbólica que evoca toda a substância desconhecida que estava por baixo dos fatos. Então, se você vê, por exemplo, as obras históricas escritas no século XIX, quantas se sustentam de pé hoje em dia? Nenhuma. A pesquisa já mostrou que está tudo errado. E a pesquisa que virá no século XXII mostrar que tudo que se escreveu no século XXI está errado e assim por diante. Quer dizer que a narrativa histórica ela está continuamente se roendo a si mesma, ela se destrói. Mas as obras de ficção continuam. A ficção pode explicar melhor a história do que a própria história. Claro. Quer dizer, as obras de ficção... Você lê os Irmãos Karamazov, o Guerra e Paz, continuam funcionando do mesmo jeito. Por quê? Porque a aura simbólica pode ser infinitamente enriquecida, sem mudar o texto. Mas a pesquisa histórica, se você descobriu que uma coisa não foi como o sujeito contou, daquilo pode viciar o conjunto inteiro. A não ser que você leia as obras históricas como você lê as obras de ficção. Não para verificar o acerto factual deste ou daquele ponto, tá certo? Mas para ter uma oportunidade de acesso ao vislumbre desse desconhecido que dá, vamos dizer, justamente a densidade dos acontecimentos. Mas é claro que nem você não pode fazer isso com toda a obra histórica, somente com aquelas que têm na sua narrativa a mesma força literária de uma narrativa de ficção. Então, vamos dizer, a veracidade desses documentos vai muito além da veracidade dos meros fatos e textos e fontes, etc, etc. E eu não acredito que o nosso conhecimento do passado possa ir muito além disso. Quer dizer, ou você faz uma narrativa histórica, científica, entre aspas, acreditando que você captou certos elos lógicos entre isso e aquilo, só para 3 dias depois de outro historiador mostrar que está tudo errado, tá certo? Ou você, sabendo que a sua narrativa é fragmentária, você a deixa em aberto para que o desconhecido a preencha. Agora, veja que todos nós vivemos o tempo todo baseados na unidade do real, na unidade substancial da nossa própria pessoa, tá certo? E, vamos dizer, na perfeita continuidade da existência. Essa continuidade é inapreensível, a unidade substancial da nossa pessoa é inapreensível. E nós podemos dizer que isso são apenas crenças? Digo, não. Se fossem crenças, seriam elementos do nosso pensamento e seriam revogáveis. Seriam impugnáveis. Mas não são. Mesmo o sujeito que diga, como David Hume, que ele próprio não tem unidade substancial alguma. Ele diz, eu só tenho estados separados e não existe nenhum eu substancial por trás disso. Mesmo o cara que diz isso, ele continua agindo como se ele fosse um eu substancial. Ele pode negar o eu substancial da boca para fora, mas ele não pode agir como se ele fosse várias pessoas, como se ele fosse apenas fragmentos de várias pessoas. Pois é, ele não agiu assim em nenhum momento, porque se ele agisse assim, teria sido diagnosticado uma esquizofrenia. O sujeito assina um cheque e depois diz que a assinatura é do outro. Não porque ele queira enganar, mas porque ele não lembra que foi ele que assinou. Ele não tem unidade substancial suficiente para se manter na existência entre o tempo da assinatura do cheque e o tempo do seu resgate. Tá certo? Claro que não age assim. Então, isso significa que a nossa noção da substancialidade, da unidade da realidade, assim como da unidade da nossa própria pessoa, não está no nosso pensamento. Claro que nós também podemos pensar nela, mas tudo que nós pensamos a respeito dela pode ser revogado. Tá certo? Mas a firmeza com que nós nos apoiamos nessa coisa transcende infinitamente o universo das nossas crenças.
Então, às vezes você tem um outro exagero também, né? Minha pergunta é, como a gente vai conseguir conciliar a crítica dessa crença na história de uma forma assim, como o conhecimento do todo, mas ao mesmo tempo evitar o desconstrucionismo histórico, que também é o outro lado que vem negando tudo e chegando até mesmo em fatos essenciais da... mas nem mesmo um desconstrucionista pode acreditar no que ele está dizendo por mais de 5 minutos. Ele só pode acreditar naquilo na hora que ele está escrevendo. Ele não pode agir como um desconstrucionista. É impossível. Eu posso dizer, por exemplo, que um texto não tem nenhum sentido fora dele. Eu posso dizer isto. Mas eu posso fazer isso? Por exemplo, se eu estou dizendo exatamente isso, eu estou me referindo a outros textos que não são o meu. Como é que eu posso me referir a algo fora do texto se eu mesmo estou dizendo que nada sai de dentro do texto? Não dá para fazer isso, né? Então é uma coisa que está, como se sai só da boca para fora. Entendeu? Então, quer dizer, nenhum desconstrucionista jamais acreditou em desconstrucionismo. Ele só acredita quando ele entra naquele estado de espírito, né, profissional do professor de desconstrucionismo. Assim como David Hume não acreditava no ceticismo de David Hume. Né? Só que, seguinte, David Hume tinha consciência disto. Né? E se, por um lado, a crítica que ele faz da substancialidade do eu é uma estupidez, por outro lado, ele sabia perfeitamente que a unidade do eu existe, só que ele a atribuía a uma crença irracional. Ele disse, olha, a base de toda a conduta humana é uma crença irracional. Por quê? Porque só a crença irracional funciona. Então, está mal colocado, mas está se aproximando da verdade. Né? Ele está querendo dizer que a unidade substancial está colocada num nível mais baixo, que nós não podemos apreender, que nós não podemos pensar. Então o uso da palavra crença está errado, porque crença não passa de um pensamento. E sentimento. Sentimento é, vamos dizer, algo que se passa na nossa psique. Não adianta você procurar a unidade substancial no sentimento, porque frequentemente você tem o sentimento de insubstancialidade também. A ideia dele, não, ele está querendo dizer algo que está para além das possibilidades expressivas dele. A crença, claro que fica bem fora do que poderia ser apresentado sem racional. Não. Racional e irracional só os nossos pensamentos podem ser. Então o que nós estamos falando não é nem racional nem irracional, é simplesmente a realidade. Não caberia, então, dizer nem racional. Não. Quer dizer, ele está tentando tratar de algo que vai para além do mundo da representação e do pensamento, com os simples instrumentos da representação e do pensamento. Isto requer uma torção de linguagem que é muito difícil de operar. Está entendendo? E que... O que ele chamou de sentimento da moralidade, aquilo não é a ideia de sentimento. Não é um sentimento. É aquilo que eu estou chamando de conhecimento por presença. E que é justamente a função que está agindo por baixo do pensamento, do sentimento, da imaginação, o tempo todo. Senão nada seria pensável e nem representável nem por um único momento. Então, nesse sentido, a gente até pode evocar aquilo que o Bruno perguntou ontem, do elemento teatral da realidade. Eduardo, toda comunicação tem um elemento teatral. Toda e qualquer. Quer dizer, você, para dizer alguma coisa, é preciso que o seu público participe das convenções de linguagem que você está usando. Né? E o simples fato, vamos dizer, o que é um idioma? Bom, é um conjunto de papéis que você pode representar na comunicação. Tá certo? Porém, o teatro só é possível porque existe algo que não é teatro.
Por exemplo, o edifício onde você representa as peças, ele não é teatro, ele é um edifício mesmo. Ele não é apenas uma representação teatral de um edifício teatral. Claro que você pode também, dentro de um teatro, no palco do teatro, você monta outro edifício que representa um teatro. Por exemplo, quando Laurence Olivier fez o filme Henrique V, então aparece o quê? O teatro Shakespeare. Né? Dentro do teatro. Você tem o palco, e dentro do palco você tem um outro teatro, que é o teatro do tempo Shakespeare. Só que nós sabemos que este segundo teatro não é de verdade, que ele é somente teatral, ao passo que o teatro onde está se representando, né, a peça é um edifício de verdade. Então, todo teatro postula a existência de algo que vai para além do mundo teatral representado. Só que não se fala daquilo durante a peça. Né? E se você falar, se você fizer como dizia Bertolt Brecht, o teatro épico, né? Em que os atores estão toda hora lembrando a plateia que aquilo é apenas uma peça. Né? Quando o ator faz isto, ele está remetendo a plateia à realidade? Não, ele está usando a própria realidade como mais um elemento teatral. Quer dizer, o ator chega e diz, isso aqui é tudo apenas um fingimento, apenas uma peça. Bom, se ele dissesse isso a sério, todo mundo teria que ir embora do teatro na mesma hora. Então, o que é? É um fingimento de realidade dentro da peça. Isso é de fingimento de segundo grau, né? Que é até mais persuasivo ainda. Não é isso? Então, você lembra do Ronald Golias, né? Como é que chamava a escolinha do... Escolinha do Golias, em que está lá o Carlos Alberto de Nóbrega dando aula e tal, e ele dá uma bronca no Golias, qualquer coisa, e o Golias então faz algo que não estava no script. Ele levanta e diz, você não é professor coisa nenhuma, você é um farsante. Está vendo esses livros aí? É tudo de isopor. Ele pega e começa a bater bosta que é isopor. Mas, era de isopor mesmo, aquilo não era uma escola, era um cenário de televisão, tá certo? Porém, esse apelo à realidade que transcende o espetáculo se integra no espetáculo. E ficou, de fato, a parte mais engraçada do programa. Tá entendendo? Teatro Brecht é a mesma coisa, quer dizer, o ator te lembra que a peça é somente uma peça. Tá certo? Mas nem por isso você volta para a realidade, você continua dentro do mundo teatral. Tá entendendo? Então, todo o teatro, e portanto também toda a comunicação, coloca você dentro de uma rede de convenções que só funciona porque você sabe que existe algo que está para além da rede de convenções. Este algo você sempre sabe, mas você não consegue pensar. Vamos dizer, este é o dado fundamental da coisa, a existência do conhecimento impensável. Que tão logo você o pensa, você o transformou em signo e elemento do seu pensamento, e ele já não é mais a realidade propriamente dita. Então, a admissão do conhecimento impensável é um requisito fundamental para que exista qualquer conhecimento pensável. Pior, todo mundo sempre soube disso. E, de algum modo, a partir do momento em que você toma consciência disto, você perde o interesse, vamos dizer, em fechar o esquema do seu conhecimento, vamos dizer, numa estrutura lógica.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.